para José. Se José olhasse para aquela circunstância e ele contemplasse o sonho que ele teve, ele ia dizer: esse sonho foi meu, porque nada que está acontecendo está condizendo com o sonho que eu tive. E muitas vezes também na nossa vida, nós recebemos promessas de Deus, nós recebemos o Senhor falando ao nosso coração em sonhos, falando conosco através da sua palavra, falando conosco através de canções, e nós olhamos a circunstância ao nosso redor e nós falamos: não foi Deus que falou comigo, porque a circunstância ela está me dizendo o contrário. O que eu estou vivendo hoje não condiz com o que Deus me disse. Mas a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes que tudo que está debaixo do céu, todas as coisas na nossa vida têm um propósito. E eu tenho certeza que assim como nós vimos a vida daquele homem, daquele jovem chamado José, e nós vimos o que aconteceu durante a trajetória daquele jovem, que fez com que ele passasse por toda aquela situação, foi preso, depois ele foi levantado, depois foi preso de novo, depois lembraram que ele era alguém que tinha revelações de sonhos, e ele foi levantado novamente. Nós vemos ali o Senhor contemplando a vida daquele jovem e o levantando como governador. E nós vemos que aquela trajetória o levou para a promessa. Diga assim: tudo que eu estou passando. Tudo que eu estou passando. Diga com fé, diga: tudo que eu estou passando, Tudo que eu estou passando está me levando para a minha promessa. Tudo que você está passando está te levando para a sua promessa. E nós entendemos, a palavra diz assim, que melhor é nós estarmos na casa do luto do que na casa de festa. E aí nós passamos a entender essa palavra. Porque quando nós estamos com o nosso coração triste, quando nós estamos na casa do luto, nosso coração ele começa a contemplar a vida e ver que a vida ela tem que ser vivida com excelência. Porque tudo que nós vivemos se passa. A palavra diz que há um tempo de nascer, há o tempo da mulher esperar, gerar aquela criança, e depois aquela criança ela nasce, mas também há um tempo que nós vamos morrer. E muitas vezes nós não estamos conscientes do tempo de morrer. Mas há um tempo, nós vivemos, não vivemos facilmente. E a palavra de Deus diz, onde nós lemos, que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem não entende. O Senhor colocou no nosso coração a eternidade. A nossa alma, diga assim: nós somos um ser eterno. Você sabia que você é eterno? Quando você morrer, nós vamos prestar conta a um Deus. E nós temos dois caminhos a seguir. A palavra diz que é o caminho estreito, que é bem estreito, e o caminho largo. E nós vemos que esse caminho estreito está se estreitando mais. Está se estreitando mais. Dentro da igreja está se estreitando mais, e lá fora no mundo está se estreitando mais. Então nós temos duas escolhas: ou andamos largamente da maneira que nós queremos viver, e quando nós estivermos diante de um Deus todo-poderoso, nós não vamos poder dizer que nós estamos no caminho estreito, porque nós vivemos uma vida de prazeres, uma vida em que o mundo nos dava tudo que nós queríamos. Claro que viver com Deus não é fácil. A palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o próprio Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Então significa que o mundo, você pode vencer os prazeres do mundo, você pode vencer as coisas que o mundo te oferece, andando no caminho estreito. E não é fácil você andar por um lugar apertado, é fácil. Você tem que encolher a barriga, você tem que se esticar, às vezes até abaixar, andar abaixado se o caminho for estreito e baixo. Porque não é fácil, diga: não é fácil entrar na porta estreita, entrar no caminho. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é este caminho, e Jesus nos ensinou este caminho. E nós vemos a trajetória de Jesus, uma trajetória santa, mas uma trajetória de calúnias, de apedrejamentos, uma trajetória em que ameaçaram e mataram o próprio Jesus. E não vai ser diferente conosco. No meu coração eu imagino, nós vivemos em um país onde é livre o Evangelho. E muitos dizem no seu coração: eu morro por Jesus, mas muitos morrem tanto por Jesus que já estão negando Jesus hoje. Já estão negando Jesus hoje. Imagina se hoje chegasse alguém aqui armado e falasse assim: você quer morrer ou você quer Jesus? Se muitos já estão negando Jesus.
nas suas atitudes, nas suas palavras. Muitos já têm negado Jesus nas condutas. Imagine se nós tivéssemos que morrer por Cristo. Muitos diriam não. Viveriam uma vida de prazeres. Mas a palavra de Deus nos diz que tudo tem um propósito. Se você nasceu, há um tempo também de morrer, aonde nós vamos nos apresentar perante Deus. E nós devemos pensar na eternidade. Nós devemos pensar como vai ser a nossa vida lá na eternidade. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus. Porque hoje nós vivemos essa vida. Mas um dia nós vamos viver uma eternidade. Seja no céu ou não. Imagine você, a eternidade é algo que o nosso coração ele não consegue nem dimensionar. Nós não conseguimos nem pensar no que é eternidade. É algo que não tem fim. É algo que nunca termina. Nunca vai terminar a dor daqueles que estão lá. E nunca vai terminar a alegria daqueles que estão com Deus. Não vai ter outra chance. Hoje nós temos uma chance de nos arrependermos hoje. E falarmos para o Senhor: Deus, eu vou andar no caminho estreito. Eu vou andar a partir de hoje contigo. Hoje nós temos essa oportunidade. Mas se um dia morrermos sem Cristo e formos para o inferno, lá nós não vamos ter outra oportunidade. Aqueles que lá estão não têm mais oportunidade, porque eles já tiveram essa oportunidade. Então nós devemos zelar da nossa vida sabendo que tudo há um tempo diante de Deus. Há um tempo de nós vivermos aqui e há um tempo onde nós vamos passar a nossa eternidade. A palavra de Deus também diz que há um tempo de chorar e há um tempo de sorrir. Aqui na terra eu creio que há um tempo de chorar. É um tempo onde nós vamos chorar pela nossa própria vida. Porque há momentos em que nós só sabemos chorar de tão difícil que é a nossa caminhada, de tão dolorosa que são as pedradas, de tão doloroso que são as palavras que são ouvidas por nós no nosso lar, na igreja, no seu trabalho, as pedradas que são atingidas, que você fala: Senhor, eu não vou aguentar. Mas a palavra de Deus diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então, enquanto nós estamos aqui na noite, né, que é a vida, nós vamos nos alegrar um dia com Deus. E a palavra de Deus diz que lá no céu não haverá lágrima, porque o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então nós estamos chorando pela nossa salvação. A palavra diz que nós devemos zelar pela nossa salvação, cuidar, para que o ladrão não nos roube. Porque essa nossa salvação é algo que pode ser roubada pelo ladrão. O ladrão é o nosso inimigo. E ele veio para nos roubar em qual área seja da nossa vida. Se nós não estivermos atentos, ele vem e nos rouba e nos tira. E muitos, digo para vocês sem errar, já perderam a salvação e não se deram conta. Já perderam a salvação e acham que ainda estão com ela. Eu ouvi um pregador dizendo assim que o pior desviado é aquele que está desviado e não assume que está desviado. Porque é muito difícil para nós assumirmos o nosso erro. É muito mais fácil eu olhar o seu erro e falar para você que você olhar e falar assim: minha irmã faz isso, o irmão faz isso, do que eu olhar para o meu erro e falar: eu faço isso. Eu ajo dessa maneira, eu faço dessa maneira. Então é muito mais fácil nós olharmos para o nosso próximo. E a palavra de Deus diz: não tire o arqueiro que está no olho do seu irmão quando tem uma trava no seu olho. Porque é muito mais fácil para nós tirarmos essa trave, né? O arqueiro, o cisne que está no olho do irmão, acusá-lo, do que olhar para a nossa vida e assumirmos o nosso pecado. Mas enquanto nós não assumimos o nosso pecado, nós seremos desviados dentro da igreja. Nós seremos afastados dentro da igreja. Muitos falam assim: o pastor prega e ele sabe da minha vida, ele está me acusando, a pastora está me acusando, para não assumir o pecado. Muitos não aceitam a palavra liberada do altar. Começam a colocar interrogações, começam a falar: essa palavra é muito dura, o pastor e a pastora não deveriam pregar essa palavra, ela não é para mim. Enquanto o Senhor fala com quem está presente, enquanto o Senhor fala conosco, com o nosso coração, e enquanto nós como igreja não entendemos que a palavra de Deus ela tem endereço certo que as nossas vidas, e tudo que é liberado do altar é para nós. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a palavra é água e ela nos limpa.
de Deus é o Senhor nos limpando. É o Senhor limpando a minha vida. É o Senhor limpando a sua vida. Para quê, pastora? Para que nós sejamos cada vez mais santos. E quando o Senhor vier nos olhar para nós como sua noiva, Ele não vai encontrar em nós mancha, não vai encontrar em nós rugas, não vai encontrar em nós coisas que não agradam a Ele. Porque a sua palavra, ela nos lavou e nos limpou. Diga aleluia. Então há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de dançar e o tempo de plantear. Tempo de espalhar e tempo de ajuntar. Todas as coisas têm um propósito. E nós estamos caminhando para um propósito. Qual é o seu propósito na presença de Deus? Você tem um propósito? Aleluia. Ou você vive uma vida com Deus, seja o que Deus quiser? Não. O nosso propósito é o coração de Deus. Aleluia. O nosso propósito é o alvo que é Deus, é a nossa salvação. O nosso propósito é agradar a Deus. E se esse é o teu propósito, você está vivendo e Deus está colocando você num propósito, numa situação, seja ela você chorando ou você sorrindo, Deus Ele está vendo e nada foge do controle das mãos de Deus. Nem mesmo a nossa situação a qual nós estamos vivendo hoje, ela não está fora do controle das mãos de Deus. Deus Ele nos colocou neste tempo porque Ele quer nos ensinar algo. E logo nós vamos sorrir. Logo nós vamos colher aquilo que se plantou. Nós estamos semeando na nossa dracma perdida. Através da oração, através das lágrimas, através de varrer a casa. Nós estamos crendo que o Senhor está operando o milagre. Nós estamos lançando a nossa semente na terra do Senhor. Então nós sabemos que é o tempo da semente crescer, não é? Nós lançamos a semente e a semente ela fica lá escondidinha embaixo da terra. Ninguém sabe o que está acontecendo com aquela semente. E nós vamos lá e regamos aquela semente. Mas nós temos uma convicção, algo está acontecendo. Então você está orando com a convicção. Algo está acontecendo. Eu não estou vendo a semente lá dentro da terra. Mas eu estou todos os dias regando. Eu estou todos os dias olhando para aquela semente através da oração. Crendo que algo está acontecendo naquela terra. Então nós semeamos através da oração nas nossas dracmas. A semente talvez ela esteja escondidinha. Você ainda não viu nada acontecer. Mas você está regando e você está crendo que algo está acontecendo embaixo daquela terra. E logo depois de um tempo nós vemos uma folhinha insignificante saindo debaixo daquela terra. E você olha e você fala assim, não foi em vão as minhas lágrimas. Não foi em vão o meu tempo na presença de Deus. Porque eu já estou vendo um sinal de que está nascendo algo do que eu semeei. E aí nós vemos aquela sementinha crescendo, crescendo, e o Senhor trabalhando no coração daqueles que nós estamos orando. Então o que eu quero dizer é que o tempo que você passa, o tempo que você está passando, está nas mãos de Deus. Há uma promessa nas nossas vidas. Há um propósito qual nós estamos buscando de Deus. E este tempo, essa situação está nos levando para este propósito. Então nós devemos seguir em oração pela nossa dracma, sabendo que algo está acontecendo, ainda que nós não estejamos vendo. Porque no tempo de Deus, vamos colher essa semente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós já vamos estar orando para terminar. Fique com esta palavra. Há um tempo de Deus para as nossas vidas. Tem um louvor que diz assim: o tempo de Deus para minha vida, o tempo de Deus.